Boa tarde, pessoal. Eu vou cuidar aqui porque o Claudinei me deu um sermão que eu tenho que ficar atrás da linha, né? Eu fico passando da linha e fica aparecendo só o meu pescoço. E aí, almoçaram bem? Todos descansados? Alguma questão sobre o período da manhã? Alguma pergunta? Período da manhã, então, a gente fecha essa questão de diagnóstico. Ficou claro para vocês a importância desse momento, né? Da gente estar discutindo e a gente vai olhar, então, para o DOME do município que cedeu para a gente o documento aqui, para a gente fazer uma análise, na verdade, uma leitura, não é uma correção, uma leitura para a gente ter maior percepção sobre aquilo que a gente vai trabalhar nos próximos 4 anos. Lembrando que, vamos voltar, a gente vem problematizando desde a primeira página do plano, né? A gente já vem falando da validação, a gente vem problematizando, a gente vem informando, já direcionando aquilo que a gente pretende trabalhar em cima dos dados que a gente for produzindo, correto? Aí a gente elenca uma série de problemas que a gente precisa enfrentar, uma série de enfrentamentos que precisam ser promovidos, porém a gente já fez uma avaliação e já percebeu que a gente não tem recurso e também já alinhou que os nossos passos vão ser passos que a gente vai conseguir percorrer, né? Estabelecer metas que são atingíveis e não começar a trabalhar com fatores que nunca vão acontecer, correto? Mesmo porque a nossa prestação de contas, que é onde vem um complicador, acontece em cima das metas que a gente planeja, certo? Todo mundo alinhado até aí, né? Aí a gente vem, então, no período da manhã, fechando essa questão de priorização para a definição das diretrizes. Então, assim, vamos tirar, né? Vamos alinhar, porque o que é o alinhamento? O alinhamento é essa compreensão comum acerca de determinado fator, não é isso? Por exemplo, quando a gente fala que os nossos instrumentos de planejamento têm que estar alinhados, não quer dizer que o seu plano plurianual, que é o seu PPA lá da gestão, que o PPA é da gestão, né? Seja igualzinho o plano municipal de saúde, mas minimamente o que a minha gestão macro pensou para a cidade tem que estar contemplado no meu plano municipal e vice-versa. Então a gente tem que ter o mesmo direcionamento, correto? Gente, ó, parece chato e repetitivo, mas é importante a gente ter esse alinhamento. Por quê? Porque o que a gente mais escuta falar? O técnico perguntar pra gente assim, falar pra gente assim, eu tenho plano plurianual de saúde. Não é plano plurianual de saúde, é plano municipal de saúde. PPA é instrumento de planejamento da gestão, é outra legislação, é outra metodologia. Plano municipal de saúde é o que a gente está fazendo nesse momento, correto? Isso não dá mais para acontecer. Outra coisa também, colocar aquilo que não pertence, aquele item, aquele elemento que não pertence ao processo, ao instrumento, no instrumento equivocado. Por que a gente já conversou de manhã? Por que no plano municipal não tem ação? Porque a ação é a estratégia que a gente vai planejando ao longo dos 4 anos na programação anual de saúde para o cumprimento da meta. E do que a gente presta contas efetivamente? Das nossas metas. Isso tem que estar muito claro para a gente, tá? O sistema, a legislação que nós temos vigente, ela não fala que a gente tem que prestar contas de ação, que nem a gente falou de manhã. Eu não quero saber quantas caminhadas você fez esse ano. Eu quero saber que problemas você resolveu, que metas você atingiu e que objetivos você está caminhando para atingir até o final do plano, correto? Então vamos tirar isso da nossa rotina de trabalho, porque a prestação de contas é única e exclusivamente em cima das nossas metas. Por isso que as metas têm que estar muito claras e apropriadas por cada um de nós nos nossos territórios, correto? Então vamos lá, você pode abrir aquele documento para mim, por favor, Claudinei?
Quando a gente faz a priorização dos problemas, ou seja, olhei para tudo aquilo que foi diagnosticado, olhei todos os dados que foi levantado, identifiquei que eu preciso fortalecer minha atenção primária, organizar minha atenção primária, eu preciso organizar as redes no meu território, através da PS integrada com a vigilância, que foi uma diretriz que a gente falou de manhã. A minha visão de futuro é ser referência. Então, se para ser referência, o que eu preciso ter alinhamento? Que diretriz que eu vou dar? Diretriz não é Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem que estar o mesmo texto que está na diretriz nacional, não tem que estar o mesmo texto que tem que estar na diretriz estadual. O planejamento é do município, como o planejamento é do estado. Então, a sua diretriz de trabalho tem que ser conforme aquilo que você vai desenvolver. Se a minha diretriz, se eu falei que eu quero ser referência em atenção especializada, lá na minha visão e que a minha missão retrata a APS, a vigilância, retrata a minha atenção especializada, retrata a minha rede, tudo que vem de alinhamento para eu estabelecer como diretriz tem que estar respondendo aquilo lá. Então, minimamente, para começar, eu preciso ter diretrizes que me conduzam ao alcance da minha visão de futuro. Eu tenho que ter alguma coisa voltada para a minha gestão, eu tenho que ter voltado alguma coisa para a minha PS, para a minha vigilância, para a minha atenção especializada, para os meus atendimentos especializados. E como eu vou organizar isso só diz respeito ao meu planejamento. Então, não tem diretriz uma igual à outra. Certo? A Fátima mesmo, que já está lá vendo o efeito do sorvete, vai ficar atenta agora à tarde, porque as diretrizes que ela vai debater no espaço dela vão direcionar todos os objetivos e metas. Certo? Agora eu vou pegar no pé de vocês. Vamos lá. Então, o município definiu. Ele fez toda essa leitura, correto? Toda essa leitura, e ele definiu que a diretriz dele é garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Agora eu vou aplicar um pouco de metodologia, tá? A diretriz é minha linha de ação. Quando eu começo a explicar, eu já estou dizendo como. Então, se vocês quiserem ser mais objetivos, podem ser com tranquilidade. Minha diretriz é garantia do acesso à população a serviços de qualidade, com equidade em tempo oportuno, adequado, ao atendimento das necessidades das pessoas. Ponto. Eu não preciso, na minha diretriz, explicar o como e o porquê. Ah, mas eu quero deixar assim para ficar bem claro. Ok, mas você tem que ter tranquilidade e o meu papel aqui é orientar vocês também metodologicamente, certo? A minha diretriz pode ser só vigilância em saúde. A minha diretriz pode ser só gestão democrática. A minha diretriz pode ser só atenção especializada. A minha diretriz pode ser só rede de atenção. É o que eu vou trabalhar, certo? Ou eu posso determinar o que eu quero para aquela política. Eu quero a qualificação da vigilância. Eu vou trabalhar para a qualificação da vigilância. Eu fiz todo o meu diagnóstico e a minha diretriz é a qualificação da vigilância. Olha, o meu gestor tem compromisso político com a população de entregar obras. Então, eu vou ter gestão participativa e investimentos. É a minha diretriz. Vocês estão entendendo? Como que isso pertence a vocês? E só depende de você, certo? Aí o que eu começo a pensar? Nessa diretriz. Então, por exemplo, a minha diretriz é a redes de atenção, a organização das redes de atenção com foco na PS integrada com a vigilância, que foi o que a gente falou de manhã, um exemplo. Quais objetivos eu tenho que ter abaixo dessa diretriz? Todos que estão relacionados às redes, APS e vigilância. Eu posso estabelecer um objetivo para cada política? Por exemplo, a minha é a atenção primária. E eu quero fazer um objetivo para a saúde da mulher, um objetivo para a saúde do homem. Eu posso fazer? Pode! Depende de como você vai se organizar. Quais os cuidados e critérios que eu tenho que adotar para você não ser repetitivo? Por exemplo, tem município que fala assim para mim, quantas diretrizes eu tenho que ter para que meu plano municipal esteja correto? Quantas você achar necessário para o desenvolvimento do seu processo de trabalho. O planejamento é seu. Porém, com alguns cuidados.
Se você colocar 10 diretrizes, eu tenho certeza, pela prática do trabalho, que quando você começar a olhar os seus objetivos abaixo dessas diretrizes e as suas metas, você vai começar a ser repetitivo. Então, você mesmo vai fazer o exercício de ir juntando, porque você vai perceber que muitas entregas vão perpassar por várias metas que você colocou ali. E quando você começa a fazer esse exercício que a gente vai fazer de reflexão, você vai começar a entender que aquilo pode ser meta e outros que você relacionou como meta podem ser ação, conforme o seu objetivo, correto? Então, o município estabelece que um objetivo para a garantia do acesso, é adequar a estrutura física das unidades para operacionalizar todos os serviços dos programas da rede, com ampliação do acesso da população aos serviços de saúde. Está bem definido, não está? Para que garanta isso, para a garantia do acesso, que é a diretriz 1, correto? O foco, a garantia do acesso, correto? Ele precisa adequar a estrutura física. Então, adequar a estrutura física é um objetivo, porque o acesso depende da estrutura. Então, a gente vai fazendo isso aqui mesmo. Ok. Então, se é adequar a estrutura, eu percebo que as minhas metas estão relacionadas às minhas, o quê? Obras, não é isso? Ok. Então, vamos lá, sobe. Realizar reforma e adequação na estrutura física das unidades para adequado financiamento. Toda meta tem que deixar muito claro da onde eu estou, para onde eu vou. E tem que ser quantificada de tal forma que o indicador mostre o resultado. Gente, realizar concurso. Indicador, número de concursos realizados? Não. Qual que é o indicador? Indicador, número de concursos realizados mostra resultado? Não. Pode ser o número de pessoas que empossadas, pode ser, o indicador tem que ser a unidade que mensure, que acompanhe, que meça o resultado da meta. Combinado? Vamos ter uma percepção melhor, está na hora da gente avançar. No plano estadual tem, mas a gente também já está fazendo essa discussão. Porque o plano é construído no coletivo. Algumas coisas passam, é o coletivo que validam. Mas a gente vai melhorando, vai qualificando, correto? Então vamos lá. Realizar reforma nas estruturas. Quantas são as estruturas do município que passarão por reformas e ampliação? São 4? São 3? Então tem que ter aqui, certo? Um indicador bom para medir essa meta, qual seria? O percentual, o número de unidades que passaram por programas ou até o percentual de monitoramento das obras. Porque você não vai anualizar? Pode falar. Eu estava entendendo igual vocês fizeram. Colocar, realizar a reforma e aí lá no número, colocar para sua frente. Tá, eu vou chegar aqui. Então, eu acho que eu também pensava igual vocês. Colocava na descrição uma coisa e o numeral ia na frente. Quando vocês vão lançar no DigiSUS, vocês já viram que lança a meta, aí tem a caixinha embaixo para dizer o total do plano, mas que quando aparece lá na sua planilha de monitoramento, nos seus relatórios, ficam os quadrinhos para cá, e você não consegue visualizar o todo e o fica uma mistura danada no sistema? Então, o que a gente está orientando? Descreva bem as suas metas, porque vocês vão ter que trabalhar com monitoramento e avaliação. Então, deixa claro, que nem eu falei de manhã, são tantos o total do plano? São 4? Então, escreva na meta, 4. 10%, o que é 10%? É sair de 160 e ir para 170, então 10% de 160 para 170. Não esqueçam que a gente está trabalhando prestação de conta de meta. Então, para já vocês começarem a produzir monitoramento e avaliação e prestação de contas, isso aqui é uma estratégia que a gente está dividindo com vocês. Escrevam bem as metas. Deixem bem claro da onde você está saindo para onde você quer chegar em 4 anos.
certo? Se você disser que é manter 100%, por que a gente está falando isso? Porque quando chega na programação anual de saúde, quando vai lançar a PAS, é onde está acontecendo a maior parte dos erros e a gente vai falar sobre isso, tá? Por quê? Porque chega no monitoramento dos relatórios, vocês já trabalharam no sistema, nos relatórios, ele aparece só para você informar o resultado. Ele não aparece lá para você o anualizado do plano. Se você descrever a meta desde o princípio já, porque você não vai lançar no DigiSUS, da forma certinha, deixando bem claro, quando chegar no RDQ e no RAG, você vai visualizar esse texto aqui, ó. Esse texto aqui, ó. Aí você vai conseguir monitorar, senão você tem que estar revisitando o início, tá? Então, se são 4, já deixa claro na descrição da meta, 4. Tá? Outra coisa, a gente vai chegar aqui no final, vamos lendo aqui, certo? Combinado? Vocês que estão usando o DigiSUS, a gente apanhou bastante, acho que já está na hora da gente, né? A gente viu, quando chega em RDQ e RAG, se você não descreve a meta, você não consegue acompanhar a unidade, certo? E você presta contas disso aqui, ó, que você analisou na programação anual. Então, descreva suas metas, para não acontecer o que eu falei de manhã. A gente afirmou que vai ampliar em 15%. Aí pergunta para a área técnica assim, 15%, quanto que você fazia em 2018? Não lembro, não sei, não tem registro, não tem histórico, não tem nada. Quanto, então, já deixa. Quanto que eu faço em 2018? Em 2020, no caso. Eu fiz 200. Eu vou avançar em 15%? Quanto que não dá de 200? Dá tanto. Então, eu deixo o resultado aqui no meio do parênteses. Da onde eu vou e para onde eu quero, da onde eu saio e para onde eu quero chegar. Se você não conseguir perceber isso aqui, você não tem indicador. E se você não tem isso aqui, não tem indicador, não é meta. Você vai ter problema. Vai prestar conta. Tá? Então, vamos deixar isso claro aqui, ó, no texto da meta. Porque vocês vão lançar do jeito que está aqui no sistema de DigiSUS, não é isso? Não é assim que a gente lança, o DOME? Então, vamos manter esse padrão. Não é ação, é meta. Aqui vem meta. Ação vai aonde? Na programação anual de saúde, certo? Se eu disse manter 100%, manter 100%. Quando você fala manter 100%, você já pensa quais as ações estão relacionadas? O que eu preciso fazer para manter a cobertura populacional? Isso. Então, você tem meta. Manter 100%. Quer dizer que em cada ano, cada programação anual de saúde, você vai lançar lá 100%. Correto? Se eu falar alcançar, quer dizer que gradativamente, a cada programação anual de saúde, eu vou ter um valor a percorrer. Se eu vou dizer aumentar em 5%, se está escrito aqui, ó, na meta aqui, ó, aumentar em 5%, corresponde quanto? Quanto você faz hoje? X. Aumentar em 5%, que resultado que você tem que atingir? Y. Mantenha isso no seu monitoramento. Vocês vão entender porque daqui a pouco a gente vai falar, certo? Para você ter controle. E outra coisa, aumentar em 5%, quer dizer que a cada programação anual de saúde, eu vou colocar um valor. Pode ser que no primeiro ano seja 1%, no primeiro ano seja 3%, no segundo ano seja 4% e eu chegue a 5%, correto? Então, no final de 2025, o meu resultado tem que ser um implemento de 5% no meu valor inicial. É disso que eu estou prestando contas. Correto? Eu tenho que me explicar lá no final de que eu fiz aquilo que eu programei fazer. Se eu falei de aumentar 5%, eu aumentei 5%? Sim, por quê? Porque eu fazia tanto e estou fazendo tanto. Então, cuidado com essas metas. Cuidado com essas metas. É que nem a gente falou de manhã, tem muito RAG informado no sistema que colocou a meta lá no plano municipal de fazer 30%, no RAG fala 30%, mas se abrir o sistema e perguntar para a área técnica quanto você fazia, a área técnica não tem a resposta. E se você falar, você fez 30%, ela não tem a resposta, mas o dinheiro está gasto. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente se explica? Porque é essa a lógica da prestação de contas. Como é que a gente se explica? Ah, mas eu não tenho como me justificar, mas eu fiz isso.
A sua meta é o quê? É sair de tanto para tanto. Se você não atingiu tanto, você tem uma história para contar. Se você fez mais do que você propôs, você tem uma história para contar. Mas se você não tem, foi no acho. Eu acho que eu vou fazer 15%. Eu acho que eu fiz 15%. E aí? Meta, a gente tem que ter história, a série histórico, da onde eu saí, para onde eu quero chegar, e tem que ter dados. Por isso que na análise situacional já vão respondendo aquilo que vocês vão estabelecer com meta. Qual foi o seu melhor resultado? A gente não vai fazer metas agora? A gente não tem lá o caderno da pactuação para estabelecer metas? Agora eu posso colocar a meta que eu quiser, por exemplo, razão de exame citopatológico. Você tem que fazer o quê? Cuidado com isso, muito cuidado. Ah, eu estou pactuando 68 porque a área técnica da SES falou que eu tenho que fazer 68. Mas ao longo dos últimos 4 anos, eu fiz 47, 42, 45, certo? Eu nunca cheguei no 68, correto? Agora que eu posso estabelecer a minha meta, eu vou baixar isso. Eu vou colocar 40. Não, não é assim que faz cálculo de meta. Você não tem a série histórica? Tem. O secretário, você, a área técnica, o gestor, não passaram 4 anos investindo recurso e esforço técnico para cumprir aquela meta? Com todo o recurso investido, você chegou a 45, 46 foi o seu melhor resultado, correto? Aí simplesmente você vai olhar para trás e desconsiderar o percurso que você fez, desconsiderar o investimento que você fez, desconsiderar o que você planejou de ação e dizer que você vai voltar para o 40? Não. Para você começar a estabelecer meta, você tem que considerar o investimento realizado no período, a série histórica que você desenvolveu e o seu melhor resultado. Gente, meta a gente não define no achismo. Tem que ter base de dados. A prestação de contas é em cima da meta. Achismo não comprova nada. A gente tem que ter responsabilidade sobre isso, correto? Vamos lá. Só para pular aqui, o que a gente tem que ter? Linha de base. Então, algum momento o município monitorou o número de obras que foram realizadas, reformas, ampliações no município? Existe uma série histórica desse indicador de número de reformas realizadas? Existe uma série histórica? Não. Então, eu estou começando a monitorar. Então, a minha linha de base vai ser o quê? O ano que eu começar a monitorar, que é o ano que a gente vai tomar como referência 2020, correto? Nós já não combinamos que a gente tem até 2020 resultado. E a linha de base é o valor, o último valor que você mediu. Como é um indicador novo, seu último valor é 0, você não tem medição. Mas e se tiver série histórica? Vai ser o seu último valor do ano que você escolheu como ano base, que foi o ano de 2020. Se em 2020 eu fiz 42, meu ano base é 2020, minha linha de base tem que ser 42. Então, a linha de base é o resultado do ano que você definiu como o ano da linha de base, da onde você tem o resultado, o último resultado, correto? O que não pode acontecer mais? Você pegar, porque, gente, ó, quando a gente faz só no papel e faz só normativo, tudo que põe no papel está aceito, o papel vai para a gaveta. Nós estamos falando de um sistema de prestação de contas. Nós estamos falando de prestação de contas de recurso público. Tem algumas coisas que a gente não pode mais fazer, alguns equívocos. Vamos colocar cada dado no seu devido quadrado, como dizem. Certo? Então, o que acontece? A gente não conversou de manhã sobre isso? Por que eu não coloco ação no plano municipal? Eu não coloco ação no plano municipal porque eu tenho metas a cumprir. Então, eu me planejo ano a ano para o cumprimento da meta. Se eu falar no plano municipal que eu vou fazer 4 anos a mesma ação, que monitoramento que eu estou fazendo? Eu já estou afirmando no primeiro ano que o meu plano é um fracasso, que é um plano de gaveta, que vai para a gaveta, que eu vou fazer outra coisa e que aquilo ali é só para constar. Porque as minhas ações têm que ser revistas ano a ano, porque eu estou acompanhando os meus resultados. Isso é planejamento. Isso é prestação de contas. Isso não pode mais acontecer, certo? Para isso que eu não coloco ação em plano. Deixo para colocar na programação, porque a programação anual existe para isso. Existe para eu me planejar financeiramente e existe para eu me programar em ações. Qual que é o meu direcionamento? São as minhas metas.
E a programação está ali para eu dizer o quanto eu vou fazer daquela meta, porque tudo que eu escrevo aqui é para entregar em 4 anos. E se eu falar manter, eu tenho que manter a cada ano do plano. Cuidado com isso aqui que vocês contextualizam aqui, muito cuidado. Não tem que marcar X, X, X. Não tem. Eu não tenho que colocar 2022, 2023, 2024, 2025 e saindo marcando X dos lados. O que é esse X? Nada. Por quê? Porque o documento, a legislação já fala. O plano é meu planejamento para 4 anos. Então, eu entendo que tudo que está aqui tem validade de 2022 a 2025 e que, de alguma maneira, eu vou trabalhar para chegar em 2025 com esses resultados. Tem metas que vão ter ação em um ano e não vão ter no outro. E quando não tem ação, no sistema eu vou informar 0 e 100 ações para o período. Mas tem metas que vão ter ação só no último ano. Eu vou passar 3 programações, para isso eu tenho a programação, informando que eu não tenho ações para o período e vou informar no último ano. Lembrando que o resultado do que eu estou me comprometendo aqui tem que ser atingido no ano que eu tenho ação, porque ficou tudo para o último ano. Por quê? Vou falar de monitoramento e avaliação, vou intercalando. O que acontece? Primeiro ano, RAG de 2022, eu programei tanto das minhas metas na paz. Os meus resultados, tem meta que eu atingi, tem meta que eu não atingi. Estou com saldo devedor, vou me reprogramar nos anos posteriores, correto? Isso é monitoramento. Chegou no segundo ano do plano, deu tudo errado de novo. Eu tinha planejado 2, 1. Eu tenho aqui 5 unidades, por exemplo. Eu planejei uma reforma porque tinha um recurso de uma emenda, tinha um recurso que estava saindo, um projeto acontecendo e ela aconteceu no primeiro ano. No segundo ano eu programei uma construção e uma reforma e deu tudo errado. Então eu tenho um saldo devedor para os anos posteriores e eu vou me reprogramar. Isso é o processo de dinâmica que a gente espera no sistema. É isso que o sistema acompanha vocês, na execução e na prestação de contas, certo? Então, você tem 4 anos para trabalhar para chegar no resultado que você se propôs a alcançar. E isso é sério. E a gente vai se reorganizando, porque é essa reorganização que a gente espera do processo de monitoramento e avaliação. Mesmo que eu vá gastando o recurso, porque as coisas têm que continuar acontecendo, e no final do ano, no meu RAG, eu faço as considerações que apesar de estar em execução, eu não tenho uma entrega efetiva, porque essa entrega ficou comprometida e vai se concluir no próximo exercício, na paz do próximo exercício eu já tenho que prever essa entrega também. Isso que tem que acontecer no sistema. E não acontece. É tão sério que tem gente que colocou lá que vai fazer 100% e colocou que fez 100%. Colocou no plano que vai alcançar 100% e colocou 100% nas 4 programações anual de saúde. Quanto que deu isso? Que vai fazer 100%, vai manter 100%, mas colocou 25 no primeiro ano, 25 no segundo, 25 no terceiro e 25 no quarto. Quer dizer que eu passei 4 anos devendo 75%, porque a minha meta era manter. Vocês estão entendendo a complexidade? E como isso fica feio para a gente, quando a gente não olha para tudo isso? Então, cada elemento é um elemento. Outra coisa, mais uma dica que eu vou dar para vocês. Não anualize. O sistema abre a caixinha e não tem asterisco vermelho lá do lado na anualização da meta no plano. Não, a lei fala para mim, meta eu anualizo na programação anual de saúde. É o que a lei fala. Se você começar a anualizar suas metas aqui, ó, no seu plano, como é que você vai trabalhar os seus saldos devedores? Você vai ter que justificar cada ano do plano? Você vai ficar sempre... Porque vai que você planejou aqui X, aqui você anualizou no plano. E deu tudo errado, veio o Covid, deu tudo errado. Você já se comprometeu aqui. Se comprometa na programação anual de saúde. Porque lá você pode se justificar.
E você pode se reprogramar. Você não precisa reprogramar o seu plano a cada visita, a cada exercício. Então, vamos pegar os instrumentos e fazer o que é de fato em cada um, para a gente poder seguir com tranquilidade, certo? Se eu posso, se a lei me assegura, se é legal, faremos o que é legal, para que a gente consiga efetivamente trabalhar os nossos resultados. Correto? Isso é técnico, né? Vamos lá. Se eu estou falando que manter é a minha meta, então a cada programação anual de saúde eu tenho que fazer uma previsão de 100%. Quanto que me custa manter isso, né? E que ações estão relacionadas? Muitas, correto? Aumentar em 5% a cobertura anual de acompanhamento. Se eu estou dizendo aqui que aumentar 5%, eu entendo que no final de 2025 eu tenho que ter saído de X para Y. Esse 5% é lá em Y. Mas e se a minha meta for aumentar em 5% no primeiro ano do plano? Deixa claro isso, porque lembra, sua prestação de contas, o que me preocupa é quando puxa lá no RDQA, quando puxa lá no RAG a informação, certo? Deixa claro, se for anual, aumentar em 5% o acompanhamento a cada ano do plano. Um exemplo. Vamos contextualizar as metas que fique de tal forma clara que qualquer órgão que venha nos acompanhar entenda o resultado que a gente quer entregar. Isso é muito importante, tá? Na hora de trabalhar isso com as áreas técnicas, vamos consolidar metas claras, até mesmo para a gente poder monitorar, correto? Senão depois vira um problema experiência, hein? Vamos lá. Garantir a participação dos servidores e profissionais na qualificação, atualização e cursos ofertados pelo Estado. Quantas capacitações vão ter? Você tem noção? Por que isso aqui não está claro, não é uma meta? Isso aqui não está com mais caras de objetivo? Por que não é meta? Está faltando o que para ser meta? Quantidade. Você sabe quantas reuniões vão acontecer? Como é que isso aqui pode ser uma meta? Tem como eu mensurar isso? Tem como eu medir? Tem como eu acompanhar? Não. A não ser que eu coloque garantir a participação de 100% dos profissionais de saúde. Você consegue garantir que 100% do seu quadro participe de todas as ofertas que vão acontecer pelo Estado? Não. Se é importante para você isso, então, por favor, vamos trabalhar com o pé no chão. Garantir que pelo menos tantos por cento, ou se for o caso, certo? Aí vocês que têm que refletir, é uma meta? É. Então, vamos contextualizar e vamos colocar o elemento de medida. E que indicador você poderia usar aqui? Que indicador? Número de eventos com participação dos funcionários, listas de presenças. A gente tem que ter um indicador que comprove os nossos resultados. Certificados, números de certificados de participação. A gente tem que buscar estabelecer indicadores que meçam o resultado, certo? Se for a sua meta, vamos refletir. Vamos lá. Implementar as ações para controle de hipertensos e diabéticos. Que ações? Gente, realizar ações, a gente tem um exemplo nosso mesmo. Realizar ação é compromisso, é rotina. O que você tem que fazer? O que tem lá no seu território relacionado a hipertensos e diabéticos? Que dados você tem? Aumentou o número de hipertensos e diabéticos? Qual o problema que você enfrenta em relação a essas comorbidades? A esses agravos? Qual? Então eu tenho que ter algum dado, certo? Que dado é esse? E outra coisa, vamos olhar aqui, ó. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Qual que é o meu objetivo aqui, ó? Adequar a estrutura física. Aí quando a gente olha para essas metas aqui, elas estão relacionadas ao meu objetivo? Elas estão relacionadas ao meu objetivo? Hã? Não. Porque o meu foco é qual aqui? Para ampliar
acesso. Então, tudo que está relacionado a esse objetivo, nessas metas, são as metas que estão relacionadas à infraestrutura e equipamentos. Agora, vamos tomar alguns cuidados, que eu acho isso sumamente importante. Perguntas que a gente tem que fazer nessa reflexão, e eu acho isso muito válido. Por exemplo, se eu falo assim, ó, a minha meta é adquirir equipamento. Faça essa pergunta para vocês. Para que você quer adquirir aquele equipamento? Para melhorar um serviço. Ou para ampliar o acesso a um serviço. Certo? Certo? E para que você quer ampliar esse acesso a esse serviço? Para reduzir a fila de espera desse serviço no meu município, que é um problema para mim. Certo? Então, qual que de fato é a sua meta? É comprar o equipamento? Comprar, adquirir, não é meta de plano, gente. Toda aquisição que eu faço tem uma justificativa maior. E qual a justificativa maior? O problema que eu quero resolver. Não é isso? E geralmente o problema que a gente quer resolver está relacionado a algum agravo ou alguma situação que foi levantada na nossa análise de situação de saúde, no nosso diagnóstico situacional. Daí, mais uma vez, a importância de ir problematizando, da gente largar esse hábito de ir no Google, copiar do IBGE, colar e não saber nem o fundamento. Por que é importante, por exemplo, que eu discorra na minha análise situacional sobre a população estudantil? Por quê? É só para falar o número de estudantes que tem no município? Não. Quais são os problemas que a gente enfrenta nessa população? Quais são os programas que eu executo para essa população? Quais são as ações? Você vai lá no território e você fica surpreso. Tem ações de escovação, né, feitas nas unidades escolares, tem as campanhas para controle da gravidez na adolescência, o programa saúde na escola, que tem objetivos e metas. E aonde que fica tudo isso se a gente fica só no Ctrl+C, Ctrl+V? Como vocês estão tratando isso? Então, as metas que a gente estabelece no plano, elas ficam sensíveis quando a gente começa a fazer essa reflexão. Porque adquirir é ação. E mais, a obra também pode fazer parte de um problema maior que você pode resolver. É que nem nós falamos de manhã. A obra vem para a evidência, a entrega da obra, entregar uma obra vem para a evidência quando o meu objetivo está relacionado aos meus investimentos. Eu preciso entender primeiramente que objetivo é esse, como a gente fez o exercício de manhã. Se meu objetivo é só isso, as minhas metas vão estar relacionadas a só isso. Se meu objetivo é mais do que isso, eu tenho certeza que surgirão outros enfrentamentos a serem promovidos abaixo em metas. Certo? Então, assim, vamos olhar para isso quando a gente estiver olhando nessa meta. E outra, meta, deixar claro da onde eu estou, para onde eu vou. Porque a minha prestação de contas é em cima da minha meta. Eu gosto de repetir toda hora isso, que é para a gente lembrar isso muito. Porque o que muito me preocupa é a qualidade das nossas prestações de contas. Porque a gente está falando que fez coisa que não fez, está gastando recurso para fazer reunião e capacitação técnica, que é o recurso que corresponde a todo um programa. E está esquecendo para trás as ações. Se a gente for olhar para cada programa que a gente desenvolve no município, a gente percebe que cada programa tem um objetivo específico, tem um enfrentamento promovido, então está faltando a gente sentar e olhar para tudo isso. Certo? Que forma que você está prevendo isso no seu planejamento? Vamos lá? Pode subir, Claudinei. Ó, aí eu falo, implantar equipe volante para atendimento da atenção primária na zona rural. Implantar. O que essa equipe volante vai resolver? Por que eu tenho que implantar equipe volante na área rural? Qual o problema que eu quero resolver? O que essa equipe volante vai resolver para mim? Acesso ao serviço ou cobertura? Acesso. É? A que serviço? É? E como é que você pode medir isso? Só essa equipe vai promover esse acesso? Só essa equipe vai resolver o problema?
Ou essa equipe faz parte de uma série de ações que você tem que fazer para resolver um problema maior? Implantar a equipe volante é uma estratégia que eu tenho para resolver algo. Qual é esse algo? Que resposta que está oculta aí? O nosso problema na inocência é a gente tem que distribuir e fazer um cadastramento. Eu sou natural. A gente não tem essa natural cadastrada. Então você quer fazer o quê? Você quer ter cadastrado 100% da sua população rural? Então o seu objetivo, a sua meta é cadastrar 100% da sua população rural. Por que você quer cadastrar? Porque eu não sou cadastrada, a gente já tem isso. Para garantir o acesso. Você está entendendo? Então o seu objetivo é a garantia do acesso que está ali, na sua diretriz. Então você tem um objetivo para a estrutura e tem um objetivo para o acesso, que não abrange só você implantar uma equipe volante. Correto? A equipe volante é para resolver o quê? A equipe volante é uma ação para cadastrar 100% da sua população rural. E ainda assim, se você cadastrar 100% da sua população rural, o que você está garantindo para ela? Quais são os problemas que você identificou na população rural? Tem algum? Ou só através do cadastramento que eu vou fazer? A gente não tem uma meta, por exemplo, nosso território rural é enorme. E ele é a gente só tem um distrito que tem um lugar, só um distrito, o município tem um distrito onde as pessoas têm atendimento uma vez por semana, mas a população rural daquela região. Mas tem outra parte que todo mundo tem que se deslocar ao município. Então, o pessoal você vai organizar. Vai fazer visita lá, eles têm que se deslocar, da onde, sabe, tudo, vacina para tudo. Então, não tem. A volante seria para um determinado local eles fazer o atendimento, pelo menos uma vez no mês, dessa população. Então você quer garantir acesso a 100% da sua população rural, além de cadastrar. Então vocês têm que fazer o contrário, ir buscando o que eu quero resolver, para ver o que é de fato a minha ação e de que é de fato a minha meta. O que de fato eu presto contas no plano e quanto investimento vem atrás disso em ações, na minha programação anual de saúde. E outra coisa, tem como monitorar? Qual que é o indicador que você pode usar para monitorar o resultado? Equipe implantada não é indicador, gente. Equipe implantada é o quê? Resultado. Se a sua meta é implantar uma equipe, a equipe implantada é o seu resultado. Como que você pode medir o desempenho dessa meta? O desempenho pelo número de pessoas cadastradas? O que eu acho? A gente tem as equipes. Nós temos 4 equipes montadas. A gente não tem o agente comunitário rural. Aquele que vai fazer o cadastramento, faz o acompanhamento das famílias. Então, esses territórios a gente não tem. A gente só tem dentro do município. No município e dentro do distrito. Então, mas pelo que eu entendi que você falou, implantar a equipe volante é para cadastrar a população. Então esse seu indicador aqui pode ser o quê? O percentual da população cadastrada e não a equipe implantada. Se sua meta vai permanecer a implantação da equipe, o seu resultado é só uma equipe implantada? Não. O que é seu resultado? O que você quer fazer através dela? Não é cadastrar 100% da população rural? Então o seu percentual tem que ser um percentual que mostre o desenvolvimento dessa implantação. Equipe implantada, concurso realizado, isso não é indicador, gente. Isso não é indicador. O que resultado eu posso mensurar através disso? Se a implantação de uma equipe é de fato a minha meta, o meu monitoramento tem que ser feito por algum resultado que essa implantação me proporcione. Se o foco é o cadastramento da população rural, então o meu monitoramento tem que ser feito em cima do percentual de pessoas que eu vou cadastrando ao longo dos 4 anos do plano. Então a minha meta não vai ser nem a implantação, eu acredito que a minha meta é garantir que 100% das pessoas sejam cadastradas para ter atendimento. Então faça.
Aí você vai ter que ter um monitoramento e um acompanhamento municipal. Aí vem elas por elas, porque daí eu presto contas. Como é que você vai fazer? Você tem um sistema municipal? Aonde vai ser feito esse cadastro? Quem vai ser responsável pelo acompanhamento desse cadastramento? Então eu preciso ter lá no meu diagnóstico minimamente o percentual. Quantas são? Quem é a minha população rural? Qual o resultado que eu tenho que atingir para efetivamente ter certeza que eu cadastrei 100%? Né? Ou pode ser que eu percorra 100% e vá produzindo cadastros, vou fazendo o cadastramento, vou sistematizando esse cadastro ao longo dos 4 anos. Pode ser que no final do último ano do plano, a minha população rural já vai ter aumentado, né? Nasceu. Eu não fiz 100% do cadastramento, mas pelo menos eu cheguei lá 70%. Não cumpri meta, porque a minha meta é desafiadora. Eu quero cadastrar 100%. Então, vocês têm que definir o que é a entrega de fato que comprova a garantia do acesso. É o cadastramento? É a equipe implantada? O que de fato é? Aí vocês têm que olhar, certo? Ou não, ou cadastrar a população, implantar a equipe, são ações para algum problema que eu quero resolver, porque você está falando do atendimento também. Tem algum diagnóstico da população rural que seja preocupante? Que nem a gente falou de manhã da saúde do homem. Eu detectei na minha análise situacional de que eu tenho um aumento do câncer de próstata na população masculina de 32 a 48 anos. Eu tive aí um aumento de 7% dos casos. Isso é um problema para mim, para minha população. O número de população que eu tenho, eu sou um município pequeno. Então, eu preciso continuar enfrentando eu vou ter que enfrentar esse problema. Qual que é o enfrentamento que eu vou promover? É reduzir esse aumento, né? Ou reduzir gradativamente, ou reduzir um X%, ou manter, o que eu acho que não é, né? A gente não vai fazer nunca manter uma situação, a gente vai procurar sempre enfrentar a situação para reduzir a ocorrência, correto? Tá. E daí tudo que eu vou fazer está relacionado à saúde do homem, uma série de ações, porque eu quero reduzir esse índice no meu município. Eu tenho algum dado da minha população rural de adoecimento, de agravo ou de enfrentamento que eu preciso promover? Porque para isso eu preciso implantar equipe, cadastrar a população e fazer uma outra série de ações. Por isso que tem que ter claro para a gente o que a gente quer enfrentar. Ou o enfrentamento é só a garantia do acesso através do cadastramento? Só o cadastramento vai garantir o acesso? Só cadastrar vai garantir o acesso? Se o meu objetivo é garantir o acesso da população rural, também só cadastrar garante o acesso? É isso que vocês têm que pensar. O que eu quero promover de enfrentamento? Eloá. E dependendo do que você promover, você não vai fazer ação só para a população rural. Na realidade, eu acho que, assim, para solucionar esse problema seria você ser agente comunitário para cobrir 100% da sua área rural. Aí resolveria esse problema. Aí eles cadastrariam, eles saberiam se estariam sendo atendidos ou não. Com o agente comunitário rural. Os problemas que existem. Isso, com o agente comunitário rural resolveria esse problema. Então, a minha meta seria assegurar 100% de cobertura da área rural. Sim. Porque daí eu abraço tudo isso aí como ação. Vocês estão entendendo? Então, vocês têm que ter claro isso. Porque, na verdade, a gente tem as equipes. A gente tem a falta dos agentes para fazer esse cadastramento, porque direcionar a população. O médico da sua área é esse, seu atendimento é esse. Então. Vocês não têm nem agente comunitário rural, só dentro do distrito. Então, eu acho que assim, seria uma solução vocês terem agente rural. Aí vocês teriam que adquirir, já é um problema também, adquirir moto para eles, porque lá em Castanha nós temos agente rural e nós temos motos que eles revezam e vão na área rural de moto. Você está entendendo? Você não tem um agente, mas você tem a quantidade de população cadastrada.
nem cadastrou. Nem cadastrou. É a ação. Então a meta dela que tem que estar no plano é justamente isso. Ela tem que o quê? Ela tem que garantir o quê? A cobertura dessa população. Para isso ela vai ter que começar todo esse trabalho. Ela vai ter que promover uma série de ações ao longo dos 4 anos. Exatamente. Você vai ter que começar a cadastrar, você vai ter que ir atrás de equipamento, você vai ter atrás de implantar equipe, você está entendendo? Tudo isso se torna ação, porque você precisa garantir 100% de acesso à sua população rural, a cobertura dessa população. Se você tem equipe, o que falta é o agente. Entendeu? Mas qual é o objetivo do agente? Aí sim, garantir o acesso. Certo? O objetivo do agente é garantir o acesso. Combinado? Então vamos promovendo essa reflexão. Vamos lá. Capacitação para as equipes, porque equipar as unidades de atenção primária, tudo bem, tem a ver com adequação e infraestrutura. Mas como é que você mede essa adequação? Por que isso aqui não é meta, gente? Equipar as unidades. Você tem noção, pelo menos, de quantas unidades vão ser todas? Vão ser as 5? Então, equipar as 5 unidades. Aí a gente fica naquela mesmice. Número de unidades equipadas. Que resultado é isso? Com que tipo de equipamento? Só um sonar? Só um aparelho de pressão? Qualquer equipamento equipou a unidade? Depois do equipamento com base nisso aí, você já equipou. A sua meta é só equipar a unidade? Para que a gente equipa unidade? Para que a gente começa, a meta do plano, ela tem que ser o macro, a gente começa a ser muito detalhista em nível de ação, a ação é na pasta, já falei isso várias vezes. Então assim, para que eu compro equipamento? Se eu começar a definir número de equipamento e que equipamento aqui no plano, vocês estão fechando o planejamento de vocês. Vão ter que estar revisitando toda hora. Todo equipamento está justificado a aquisição ao longo dos 4 anos do plano se eu tenho um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Para que eu equipo unidade de saúde? Para qualificar atendimento, para melhorar acesso, para uma série de coisas. Ampliar serviço, para uma série de coisas que eu já contemplei como objetivo. A aquisição de equipamento pode ser uma ação. Se eu adquirir 2 equipamentos no ano, se surgir um recurso de emenda parlamentar lá, eu não preciso estar falando no meu projeto que eu não tenho previsto no meu plano, porque eu já problematizei na minha análise e já tenho um objetivo. Qual que é meu objetivo? Se é qualificar um serviço, se é ampliar um acesso, se é garantir um acesso, tudo justifica a aquisição de equipamento. A gente fica muito focado no micro, aonde é para olhar macro. O seu objetivo diz tudo. Para que a gente adquire equipamento? Quando eu falo em manter em 100% a cobertura populacional da saúde da família, eu estou falando de que tipo de ações abaixo disso? Praticamente tudo. Se a minha meta é manter 100% de cobertura, quanto eu não invisto para garantir esse 100% de cobertura aos 4 anos do plano? A minha meta do plano é essa. O que eu preciso fazer para garantir a cobertura de ação? O que eu preciso fazer? O que mais? Estruturar as unidades. O que mais? Capacitar as equipes. O que mais? Comprar bicicleta, comprar moto. O que mais? O que mais? O que a gente faz para manter essa 100% de cobertura? Pagar os incentivos. O que mais? Muita coisa. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Aí vocês colocam para mim que uma meta do plano é manter 100% a cobertura, mas depois vocês ficam preocupados em dividir essa... Porque se você pensa que a sua meta é manter 100%, gente, não é chegar lá no RAG e prestar contas e dizer que fez 100%. Para você manter 100%, você precisa garantir que isso aconteça. E como é que você faz tudo isso? Olha o tanto de ações que vocês ficam detalhando repetidamente em vários objetivos, quando, na verdade, a partir do momento que eu estabeleci que isso é minha meta, tudo isso se torna o quê? Ação. O
que pode acontecer gradativamente a cada ano do plano, nas minhas programações anuais de saúde. Porque quando eu vou sentar para fazer a minha paz, eu já tenho perspectivas de recurso, já tenho perspectivas de alocação de recursos, já tenho perspectivas de contratos que permanecem. Então a gente está trabalhando o quê? Batendo sempre na mesma tecla, insistindo em brigar para colocar aquilo que é micro, ou seja, ação que eu deveria detalhar ricamente na minha programação anual de saúde, e eu fico preocupado em detalhar no meu plano, nas minhas metas. Certo? Então vamos olhar isso. Ó, a capacitar a equipe não é para ampliar o acesso, garantir o acesso, mas eu quero que eu tenho que assegurar como meta no meu plano a capacitação da equipe. O que falta aqui para ser meta? Unidade de medida. Meta tem que mostrar na onde eu estou e para onde eu quero chegar, certo? Você quer capacitar quem? O que envolve? Eu quero capacitar 100% das equipes de estratégia de saúde da família ao longo dos 4 anos do plano. É minha meta do plano. Eu quero capacitar 100% das equipes de estratégia da saúde. Como é que você vai medir isso? É o número de certificados, número de equipes cadastradas, vezes o quê? Como é que a gente vai calcular? Como que vocês pensam um indicador para essa meta? E quem vai ser responsável em fazer esse monitoramento? Porque quando chegar no RAG, eu tenho que comprovar que isso aconteceu gradativamente. P1, programação anual P1, P2, P3, P4. São 4 programações, correto? Quem que vai monitorar a meta? Você sabe o que está acontecendo? A gente está acostumado, essa é a verdade, a colocar no papel as coisas, informar que fez e nem sabe se fez. Só que agora que o pessoal está fechando em cima da gente para saber se a gente está entregando meta mesmo, porque a gente gasta recurso por meta, a gente não está sabendo o que fazer. É fácil eu falar que eu vou capacitar 100% das minhas equipes. A gente capacitou 100% das equipes ao longo dos 4 anos? Desses 4 anos, faz essa reflexão. Você tem certeza, como é que você pode comprovar que as 100% das suas equipes passaram por capacitação? Ou para você 100% corresponde, a Ana participou, a Ana lá da unidade tal participou de um evento, a Vanessa lá da unidade tal participou de uma atividade e a Eloá lá da unidade tal participou, ponto, 100%. É isso? É assim que a gente calcula a meta? O problema é que coloca a meta, coloca a ação, aí quando tem que o profissional fazer a capacitação, muitas vezes não é liberado, que é pior. Está planejado, está aprovado pelo conselho, está autorizado a discutir, aí quando tem que ir, não pode. Não. Mas lá no RAG colocou que fez 100%. Então, aí piorou. Vocês estão me entendendo? Então, assim, capacitar realmente, de fato, precisa estar como meta do Plano Municipal de Saúde? Ou o meu objetivo é maior e a capacitação faz parte de um grupo de ações que eu preciso realizar para atingir esse objetivo? Se eu estou falando da qualificação de um serviço, toda a capacitação relacionada, dos profissionais relacionados àquele serviço, são ações que devem ocorrer ao longo dos 4 anos para que aquele serviço seja qualificado. Ao qualificar, que é o macro, eu acho que, assim, dentro do plano, legal, mas por conta da dificuldade que os municípios têm na capacitação, eu oriento colocar, sim, capacitação nos planos. Porque vocês... Se já nos planos constantes, já vocês não é autorizado, tem maior dificuldade de fazer, porque agora, gente, os planos vão ser mais de perto acompanhados pelo controle externo, pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está acompanhando tudo, não é nosso movimento, todo o nosso movimento. Então, é uma garantia que a equipe será capacitada. Mas o número, tem esse controle aqui, capacitações realizadas. Mas não detalhar, né? Assim, não precisa detalhar tanto, mas garantir essa fala do plano. Número de listas de presenças, certificados, Então, porque né? assim, só capacitação
E não trabalhe com 100%. E não trabalhe com 100%. Porque capacidade de equipes, quantas capacitações? Faz esse cálculo, ó. Quantas equipes de saúde da família tem no seu município? 7. Quantos profissionais tem em cada equipe? Quantos? Qual o total? Para eu afirmar que 100% desses servidores das equipes, porque eu estou falando que 100% da equipe passaram por capacitação, quantos profissionais têm que ser capacitados? 120. Então, eu tenho que ter na comprovação 120 certificados. Podem ser certificados diferentes, mas se eu estou afirmando 100%, nunca. Então, coloque metas alcançáveis. Meta tem que ser quantificada. Não, mas garantir não é meta, gente. Garantir não é meta, gente. Meta tem que ser quantificada. Garantir você consegue quantificar. Exatamente. Então, capacitar 30%. Se eu capacitar mais, ok. Mas não coloque 100%, porque 100% corresponde a 120. E eu sei que eu não vou ter 120 profissionais capacitados em 4 anos em determinado serviço. Não tenho. Se eu conseguir capacitar 30, ok. Se eu conseguir capacitar 40, ok. Mas metas que eu possa prestar contas, porque a minha preocupação não é aqui, é lá. Mas assim, a preocupação é prestar conta ou o objetivo da capacitação? Porque eu acho assim, os dois. O que eu tô ouvindo é só a meta, você não só de prestar conta. Se a gente vai colocar um percentual. Não, mas eu não estou nem entrando no mérito de você falar assim, olha, meu servidor não está sendo qualificado e eu preciso planejar para a qualificação, porque a gente entende que o planejamento é para isso, é para ter resultado. Então a gente não está nem questionando esse mérito do resultado. Mas assim, quando eu estabelecer resultados a serem atingidos, que eu estabeleça resultados que realmente eu possa depois comprovar. Se vocês ficarem trabalhando, a gente ficar trabalhando com 100% em tudo, a gente não está fazendo 100% em tudo. E se a gente for auditado, derruba qualquer um. Porque eu vou chegar para você e falar assim, você falou para mim que vai fazer 100% dos seus profissionais capacitados. Quantos profissionais você tem das equipes de saúde da família? 120. Você falou que o seu indicador é o número de capacitações realizadas. O que comprova isso? Eu não tenho nada. Então é zero. É zero. Então, você falou que o seu indicador é o número de certificados que você tem. Cadê a certificação desse pessoal? Porque se ele for para capacitação, você vai ter que estabelecer uma rotina. Capacitou? Certificação, declaração, cópia aqui na pastinha. Porque é meta, lista de presença, porque é meta e eu preciso comprovar em algum momento. Se eu for auditado, eu tenho como comprovar. Olha, 30 foram capacitados. Eu tenho aqui 30 certificações, ou 30 relatórios, ou 30 comprovantes de participação, declaração de participação, mas eu tenho alguma coisa. Vocês estão entendendo? E assim, até para colaborar nessa tua colocação, é o seguinte, nós estamos evoluindo no planejamento. Nós vivíamos um planejamento que os instrumentos não eram interligados. Normativo. E, na verdade, nós tínhamos 2 instrumentos maiores, que era o plano de saúde e o relatório anual, que tinha um sistema de informação onde eu alimentava. Com o DigiSUS, que na verdade foi liberado em 2020, veio a necessidade de eu fazer o plano, de eu fazer a PAS, muitos não faziam, tá? A maioria dos municípios não fazia o PAS. Fazer os quadrimestrais realmente, muitas vezes fazia audiência pública, mas não geral o relatório. Fazia lá uma audiência pública. Mas a lei é clara que eu tenho que ter um relatório disso, que eu tenho que, inclusive, inserir no sistema. E também o anual. Nós vamos evoluindo, porque agora, a gente, quando juntou tudo isso em 2020, que as coisas já estavam prontas, não se falava. E não se encaixava, você não conseguia nem alimentar o sistema com o que você tinha produzido. Agora nós já estamos num momento novo, construindo tudo novamente, já com o sistema aí, sabendo o que o sistema pede, o que ele pede dentro do quadrimento. Na verdade, o que a lei pede, né? Porque é lei 141, né? Sempre foi, né? Mas assim, hoje condensou, facilitou, padronizou no instrumento. Só que a gente está indo para uma evolução do planejamento que tem resultado. Se eu estou fazendo 100% dos indicadores que estão ruins, é o errado, estou gastando dinheiro de forma errada. Porque tudo se fala. Sim, não, eu entendi. Tudo se Eu encaixa. que eu estava questionando porque está se falando só em prestação de esclarecimento de conta e não falou de fato o que está falando naquele ponto lá. Na questão de qualificar os profissionais que sejam. E em nenhum momento eu queria 100%, pelo máximo que puder. Entendeu? Porque foi só Eu entendi. 30%. Mas a gente não quer trabalhar com mim. Eu acho que o propósito é você trabalhar com o máximo. Sim, nós vamos chegar num nível que você tem que justificar. Quando você colocou uma meta 100% e capacitei só 40%,
Na verdade, o tribunal quer saber por quê. Mas... porque não foi autorizado capacitar. Não teve disponível, por exemplo, em 2020, nem se quisesse. E tudo que foi feito foi online. Então, a não ser que você gerou online, tudo aquilo, né? Então, assim, até a gente está no vácuo aí 2020, 2021 em relação a capacitações. Agora, muitas metas interrompidas, muitos resultados comprometidos. Muita coisa. Mudou assim, planejou-se e pegou uma pandemia no meio. Então, algo que a gente nunca viveu. Mas o planejamento também tem que se adequar nesse tempo, né? Mas nós vamos ter que pensar e tentar o máximo de pé no chão possível, que é possível. Não adianta jogar sem, eu sei que não tocamos, né? Até porque sempre tem alguém que está detestado, tem alguém que está daquela capacitação está viajando. Em situações, numa capacitação, é impossível eu estar sem receita de uma Secretaria de Saúde. Quando eu falo... setor é complicado. Imagina, o mais que o ideal é melhor sem... 80. É melhor por 30%. Não, e outra coisa, ó. A gente está esquecendo de uma parte que a gente falou de manhã. Para você estabelecer a meta, faz a sua série histórica. Como tem se desenvolvido essas capacitações no seu município? Se a sua meta de plano é capacitar, você tem capacitado 100% das pessoas? Não, a gente sabe que não. Então, que você coloque, que você estabeleça de acordo com a sua série histórica e como vem acompanhando, você vem acompanhando, porque meta, você não fala assim, eu acho que eu vou fazer isso. Não. Você vai avaliar o seu território, você vai avaliar o seu cenário, você vai avaliar tudo que a gente falou de manhã, correto? Então, assim, nos últimos 4 anos, com os investimentos que a gente fez, com o cenário que a gente enfrentou, a gente tem capacitado, em média, 20% do quadro ao longo de cada ano. Então, eu posso fazer uma projeção aqui de 60% a 70% para próximos 4 anos. Ou fazer uma projeção anual também, 20% anual. E na Paz, fazer isso 20% anual. Entendeu? E aí você tem o quê? Entregas. A gente retoma aquela discussão da manhã. Gente, se a gente começa a estabelecer metas que a gente não vai alcançar e ver resultados sempre comprometidos, a gente vai ficar sempre com a nossa prestação de contas comprometidas. Porque os nossos resultados nunca vão ser alcançados. Isso é ruim. E desestimula qualquer ser humano. É que nem a gente falou de manhã, se eu já começo a planejar, estabelecendo caminhos que eu não vou dar conta de percorrer, resultados que eu sei que eu não vou dar conta de atingir, então eu já começo fadado ao insucesso, eu já começo fracassado. Porque eu já estou conduzindo toda a equipe por uma série de esforços e utilização de recursos para resultado que não tem. Então, se capacitar faz parte da minha meta, deve estar contemplado no meu plano municipal, porque é uma forma de eu garantir que os meus servidores sejam capacitados para a qualificação de um serviço. O que eu preciso fazer? Minimamente ser criterioso ao estabelecer essas capacitações. Ou eu ser mais detalhista, buscar separar por temas, a equipe tal, a equipe disso, e já buscar conduzir de como se decorrerá essas capacitações, certo? E de que forma eu posso monitorar isso, de que forma eu posso comprovar que isso aconteceu e trabalhar como ele falou, já trabalhar com uma projeção de que eu vou estabelecer 80%, 20% do meu quadro capacitado anualmente. Perfeito. Mas são resultados que eu posso comprovar e monitorar. E quem é que faz hoje área técnica monitoramento de meta? Qual de vocês, área técnica, tem hoje monitoramento das metas do plano anterior registrados em acompanhamento? Sabe o desempenho de vocês? Quem é responsável pela meta de capacitação no município? Essa pessoa que é responsável, ela sabe me dizer hoje de qual percentual, do percentual que ela programou há 4 anos atrás, quais são os profissionais que passaram capacitação, ou o total de profissionais que passaram por capacitação? Tem alguém que monitora? Só que agora a gente tem que monitorar. Por que a gente tem que monitorar? Porque a gente vai ter que se justificar. Então, a gente tem que começar a perceber que a gente também não pode criar elefantes brancos que depois a pessoa não vai dar conta da área técnica de acompanhar. E nos relatórios, como é que ela vai fazer a análise das metas? Porque ela tem que fazer a análise das metas, não é, Eloá? E como é que ela faz se ela não conseguiu acompanhar? Vocês estão entendendo? Então, a gente trabalhar pé no chão, como a Ana Paula falou. A gente olha tudo 100%, 100%, mas quando a gente vai se avaliar, a gente sabe que não está fazendo 100%. Se o meu resultado foi 30 de 100 que eu programei há 4 anos atrás, o que eu posso fazer? Minimamente fazer uma avaliação do meu desempenho e me projetar avançar mais 30. Se eu fizer 100%, parabéns para mim. Parabéns para mim.
Se de repente eu consigo aí capacitar 100% do meu quadro, que é o ideal, excelente, certo? Mas que eu estabeleça minimamente aquilo que eu possa acompanhar, monitorar e entregar. Uma aflição dela é que se você colocar só 30%, o gestor vai olhar para você, bom, já fiz os 30%, não precisa passar para ele. Tá? Certo? Você pode colocar talvez uma É, por metro lá. é. E aí você nivela no baixo. No mínimo 30%. Mesmo porque a cada programação no Alto de Saúde você pode se dividir, né? Se você colocar 80, você pode colocar lá no primeiro ano, já tem uma projeção, você pode se dividir em 30 e vai gradativamente. Se você chegar no final de 2025 e fez 100, ótimo. Mas que você trabalhe com algo que você possa monitorar, porque agora a gente tem que se explicar. E quando a gente tem que se explicar, a gente não pode sair mais trabalhando no achismo. A gente tem que começar a trabalhar com os fatos e com os dados. Correto? Então vamos lá. Garantir equipamentos e materiais permanentes e uniformes para o ACS é meta. Por quê? Como que eu monitoro essa garantia? Garantir é objetivo. Como é que a gente monitora? Como que eu posso monitorar o número de equipamentos e materiais permanentes e uniformes? Se você tiver essa resposta, vai ser sua meta. Sobe. Implantar um centro de especialidade médica. Ok. Que atendimento que você vai fazer no centro? Escolhe um atendimento para servir de referência, de monitoramento e coloca como indicador o número de atendimentos que você vai fazer de determinados serviços ou o número de consulta de determinada especialidade. Escolhe um indicador que possa mostrar resultado. Então, não tem como monitorar todos, mas aquele que vai ser, seleciona um, né, para você fazer o monitoramento, para ver se a implantação está dando resultado, tá? Estruturar equipe. Estruturar equipe é meta? Como é que a gente estrutura equipe? Para ser meta, tem que me mostrar o caminho que eu estou percorrendo, da onde eu estou para onde eu vou. Cadê esse caminho aqui? Aquisição de aparelho OrthoRed para os atendimentos de fonologia. Isso? OrthoReads, né? Aquisição do aparelho. Quantos aparelhos? Quantos? Só um? Aquisição de um aparelho. Indicador. Número de exames realizados, não é isso? É para realização de exame, correto? Tá, como é que vai monitorar isso? Quem vai monitorar? Quem vai encaminhar o relatório? A gente já tem que começar. Quando a gente for construindo a meta, a gente vai falar de monitoramento e avaliação, você já tem que começar as pessoas que vão estar ligadas a essas metas, tá? Porque vocês vão ter que criar o quê? Um roteiro lá de monitoramento. Por exemplo, se a gente tem um centro, a gente não tem um centro de especialização, mas aí a gente quer colocar esse centro lá fonoaudiólogo, nutricionista, Esse aqui já é para o centro. pediatra, ginecologista. Para a gente tirar aquele fluxo da atenção primária e direcionar esses pacientes, encaminhar. Tá, deixa eu te perguntar. Se você colocar aqui, implantar um centro de especialidade médica é minha meta do plano. Fecha o olho e pensa, que ações estão relacionadas aqui com essa implantação? Quando eu for lá para a programação anual de saúde, um centro eu vou ter que implantar em qualquer ano do plano, porque eu vou me planejar depois anualmente, correto? Quando você fecha o olho e pensa quais ações que são necessárias para a implantação de um centro médico de especialidades, quais ações estão relacionadas a essa meta? Quais ações estão relacionadas? Se você tiver dúvida, faça essa pergunta, tá? Da onde eu estou, para onde eu vou e que ações estão relacionadas, porque eu não posso esquecer, eu não posso perder o olhar de que este é o plano municipal. Quando chegar na programação anual de saúde, eu vou ter que olhar para cada uma dessas metas e relacionar as ações, não é isso? E ao relacionar as ações, eu relaciono as subfunções. E um grupo de ações dá um montante de recurso relacionado à meta. Então, essa meta vai ter um custo para mim, correto? Sim? Quais ações que eu vou relacionar abaixo dessa meta na minha paz?
Vamos lá. Porque vocês relacionaram aqui uma série de ações que para mim estão relacionadas à implantação do centro. Se essa for sua meta, então você tem que dar uma olhada nisso aqui, tá? Vamos lá, sobe, senão a gente vai ficar muito preso aqui, já são 2h33. Sobe. Objetivo, aprimorar e fortalecer as ações para a atenção à saúde integral, à saúde da mulher e da criança. Então, tudo que vem de meta aqui está relacionado a aprimorar e fortalecer as ações para a atenção integral à saúde da mulher e da criança. Intensificar a coleta de preventivo de câncer do colo uterino. Bom, aqui vocês vão colocar depois a unidade de medida, correto? Desculpa, qual o valor que vocês estão e para onde vocês vão, porque vocês querem intensificar para chegar a 48, sair de 28 e chegar a 48. Só colocar aqui, né? E tirar esses quadrinhos aqui. Intensificar a realização de mamografia. Intensificar enquanto? Saindo disso para isso. Implementar as ações para acompanhamento. Cobertura de gestantes de 7 consultas ou mais. Tá, então implementar enquanto. Reduzir a proporção. Reduzir de quanto para quanto? Reativar e reformular o comitê de óbito materno-infantil. Para que a gente coloca, reativa o comitê de óbito? O comitê, não é para tudo isso aqui? Investigar 100% dos óbitos. Investigar 100% dos óbitos infantis e fetais. Ficou clara essa questão de meta? Como é que a gente tem que refletir? Eu esqueço, Claudinei, eu venho bem aqui na frente. Sobe mais um pouquinho. Fortalecer e implementar as linhas de cuidado em saúde bucal. Equipar, e tudo isso aqui dentro da diretriz 1, correto? A gente não saiu da diretriz 1 ainda. Equipar o consultório odontológico. Tá, equipar não é meta? Equipar o quê? Como que você vai medir isso? Equipar quanto? Meta tem que ser quantificada. Vai lá. Realizar orientações para paciente. Orientação é ação. Capacitação para auxiliares e técnicos. Quantos auxiliares e técnicos vão ser capacitados? Oferecer os serviços de prótese através do laboratório. Oferecer quantos serviços ou para quem? Como que a gente mede isso aqui? Realizar procedimento coletivo. Quantos procedimentos? Realizar pré-natal odontológico e pelo menos um atendimento a cada trimestre, totalizando 3 consultas durante a gestação. Como que a gente mede isso aqui? Número de gestantes com 3 atendimentos odontológicos. Então, vamos trabalhar com o cadastro aqui. Essas gestantes aqui, esse indicador é das mulheres cadastradas, corretas? Das gestantes cadastradas, porque você fala gestante, está o todo. Então, você tem que trabalhar com o que você tem cadastrado para você saber de onde vai buscar o valor do indicador, correto? É isso? Tá. Objetivo, fortalecer e estruturar a vigilância para reduzir e prevenir agravos. Lembrando que todos esses objetivos que a gente lê estão todos relacionados à garantia do acesso, que é a diretriz do trabalho dela, correto? Então, vamos lá, sobe. Elaborar o Código Sanitário Municipal. Código elaborado e aprovado. Não. O que acontece se eu elaboro o código? Elaborar código é meta ou ação, gente? Para que a gente elabora código? Aumentar o quadro de fiscais. Aumentar para quanto? De quanto para quanto? Em quanto? Número de fiscais contratados. Capacitações para os coordenadores de programa de vigilância. Capacitação. Que capacitação? Quantos coordenadores são? Qual a unidade de medida e qual o indicador que eu vou usar aqui? São essas as reflexões que a gente tem que fazer, correto? Realizar busca ativa no município para realizar 100% das notificações compositórias. Vamos achar o indicador. Realizar ações para reduzir e prevenir. Reduzir e prevenir em quanto? Meta tem que sair de um lugar e ir para outro. Tem que ser quantificada. Se não tem essa resposta, se não tem como medir, não é meta. Pode procurar que vai ser ação de alguma meta. Certo? Certo? Fácil, né?
Realizar vacinação antirrábica. Realizar vacinação antirrábica. Vocês vão realizar... Seria cobertura. O que seria relacionado à vacinação antirrábica? Para ser meta. O que está faltando aqui? Atingir a cobertura vacinal. 75%. Vai ter que ser, porque a política preconiza 75%. Vocês estão entendendo? Eu posso pôr os indicadores das minhas coisas que eu tenho nos indicadores. Eu posso colocar nas minhas metas como indicador? Como assim? Os indicadores que são pactuados. Sim, nós vamos continuar percorrendo os indicadores. Sim, eu tenho que... Só que eu tenho que estabelecer a minha meta para cada indicador. É que nem a mortalidade materna. A mortalidade materna, número de óbitos maternos, não é um indicador que permanece entre nós? Sim. Só que para Eloá, no município de Cacilândia, quantos óbitos maternos Cacilândia tem hoje? Quantos eu tive nos últimos 4 anos? Certo. Então aí, eu parto de 2020. Qual o meu resultado em 2020? Mas aí eu fiz toda a análise. Lembra da análise, né? As mulheres estão morrendo do quê? Como que tá? A gente vai fazer toda a análise de saúde, correto? Então eu vou continuar, eu vou manter 2 óbitos maternos ou eu vou reduzir para tentar reduzir para 0? É a meta sua. O indicador é número de óbitos maternos. Certo? Agora, para a Inocência, teve 10. Ela vai tentar reduzir para 0? Ela vai tentar zerar? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do que eles estão pensando neles, né? No diagnóstico deles. Que eles olharam, que eles identificaram. De repente, o dela seja reduzido em 5 ou para 5. Porque eles estão fazendo 10. E vai ser difícil, né? Porque ela tem um diagnóstico. Então, são realidades diferentes. Correto? Correto? Ficou clara essa parte? Tem como, vou fazer uma pergunta para vocês, tem como a gente definir meta, objetivo e meta, sem fazer análise situacional? Sem os dados que a gente precisa levantar? E como é que a gente conseguiu fazer isso até agora? O achismo, né? Como é que vocês estão prestando contas lá do Plano Municipal 2018-2021, das metas que vocês estabeleceram, se não existia isso? Não houve esse diagnóstico? Como é que as contas de vocês estão fechando? As metas estão dando tudo 100%? Vocês estão vendo a preocupação da gente? A gente está afirmando que fez coisa que a gente não fez. Como resultado. Eu vou dar 10 minutos, 15 minutos para vocês fazerem intervalo e a gente fala de monitoramento e avaliação. Tá bom?